Olá, pessoal! Aqui começa a nossa primeira videoaula da disciplina de Física do nosso segundo bimestre. O assunto da nossa aula é ondulatória, como as ondas se propagam. Quando nós ouvimos falar em onda, logo nós imaginamos as ondas do mar. Mas na física, nós vamos saber o que são essas ondas. Bem, antes de nós conhecermos a fundo o assunto de ondulatória, nós temos que ter conhecimentos básicos de alguns termos para podermos entender o assunto. Então vamos lá. Vamos considerar que nós temos um aquário cheio de água e com rolhas dispostas uma do lado da outra dentro desse aquário. E aí nós vamos lançar uma bolinha entre essas duas rolhas e vamos observar uma perturbação na superfície da água que vai se propagar na forma de uma onda circular, cujo ponto de origem é o lugar em que a bolinha caiu. Então, esse movimento das partículas de água, observa-se o movimento das rolhas. Elas se movem para cima e para baixo, mantendo a mesma posição horizontal. Ou seja, não se aproximam nem se distanciam do ponto de origem da onda. Indica isso que as ondas provocadas na água transportam energia, que causa o movimento vertical da rolha, mas não transportam matéria, pois não há deslocamento de água no sentido de propagação da onda. Esse fato nos fornece uma primeira informação para a definição de onda, que é uma perturbação produzida em um ponto que se propaga progressivamente a vários outros pontos. E nisso faz com que as ondas também são uma forma de propagação de energia de um ponto a outro do espaço sem transporte de matéria. Para entender melhor como uma onda é produzida, podemos amarrar uma corda em um ponto fixo e segurar na outra extremidade. Ao sacudir para cima e para baixo a ponta da corda, veremos a propagação dos pulsos, que são perturbações ou dobras que se repetem em uma mesma posição. Se a produção dos pulsos for periódica, teremos a propagação de uma onda na corda. Observamos que cada ponto da corda oscilará apenas para cima e para baixo, sem deslocamento lateral. Então, o ponto mais alto dessa oscilação é denominado de crista e o mais baixo é de vale. O ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto médio entre a crista e a onda, corresponde à posição em que a corda estaria na ausência da ondulação, isto é, quando ela estaria em repouso. Então, uma onda é formada por uma sequência de cristas e vales, como a gente pode observar aí na nossa imagem. Mesmo o exemplo que eu estava falando da corda amarrada num ponto fixo e com o movimento de cima para baixo começou-se a produzir essas ondas, essas oscilações nessa corda. Então, o ponto mais alto são chamados de cristas e os mais baixos de vale. E essa distância entre a linha tracejada e o ponto mais alto da dobra da corda é chamado de amplitude, certo? Então, nós temos que ver como é que essas ondas elas apresentam determinadas características ou determinados elementos. A amplitude é a distância entre uma crista ou um vale e o eixo do ponto do equilíbrio. Ou seja, a onda ela se propaga ao longo da corda ao sacudirmos a extremidade solta. Então, a amplitude vai ser essa distância da formação de uma onda para outra. E o comprimento de onda, que é representado pela essa letra grega chamada lambda, é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Por exemplo, aqui na nossa imagem, a distância aqui, ó, entre a primeira formação do primeiro pulso e do segundo pulso, que são essa formação de onda, essa distância de um para outro aqui, que é chamada de comprimento de onda.
O período T, representado pela letra T, é o tempo que a onda leva para executar uma oscilação completa. Ou seja, quando ela sobe e quando ela desce, faz a formação e desce, é chamado de oscilação. Então, essa oscilação, que é a formação da dobra, que vai em cima até embaixo, é chamado de período, é o tempo em que a onda leva para ser formada. A frequência é o número de oscilações completas que ocorrem em uma unidade de tempo, e essa unidade de tempo, quando ela é utilizada pela a unidade de tempo, a unidade de frequência dela é dada em Hertz, e isso é pelo Sistema Internacional de Medidas. E a velocidade de propagação dessa onda, dessa onda de som, é a velocidade em que essa onda se desloca. Ela pode ser calculada multiplicando o comprimento da onda pela frequência, e a unidade de medida dela pelo Sistema Internacional de Medidas é metros por segundo. A equação da velocidade de propagação é o V igual ao lambda vezes o F, onde o V representa a propagação, o lambda é o comprimento de onda e o F é o período ou o tempo. Aqui do lado nós vemos que temos uma tabela com alguns materiais e a velocidade de propagação do som que esses materiais produzem. O ar, nós vemos que o ar ele tem várias variações de velocidade de acordo com a temperatura que ele está submetido. A 10 graus Celsius até 30 graus Celsius, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade de propagação do som. O oxigênio também tem uma boa propagação de som. A água é um excelente propagador de som, com 1.480 metros por segundo. A água do mar, por ela ser mais salgada e mais densa, também ela é um ótimo propagador de som. Aí nós temos os materiais de alumínio, aço, betão e latão, que também eles vão ser ótimos materiais com ótima propagação de som. E as ondas, elas podem ser classificadas segundo diferentes critérios, como a sua natureza, a sua direção de propagação e a sua direção de oscilação. Vamos conhecer algumas dessas classificações. Nós temos as ondas mecânicas, que elas propagam-se pela perturbação do equilíbrio de um meio material, por exemplo, como o ar, a água ou o vidro. E as ondas sonoras de terremotos são exemplos de ondas mecânicas, como nós vemos na nossa imagem. A propagação de som também é um exemplo de ondas mecânicas. E ao tocar no espelho de água, a formação das ondas no espelho de água, deformando o espelho de água, também é um exemplo de ondas mecânicas. Nós temos as ondas eletromagnéticas, que são geradas por oscilações de cargas elétricas, além da transição eletrônica e das reações nucleares. As oscilações de campos eletromagnéticos não necessitam de meio material para se propagar. Elas podem se propagar no vácuo, ondas luminosas, micro-ondas e em ondas de rádio, por exemplo. E como nós vemos aí na nossa imagem, a radiação não ionizante, ela tem uma propagação de onda, um comprimento de onda maior, e a frequência de radiação ionizante, ela tem uma frequência, vai ter uma frequência de onda de comprimento de onda bem menor. Também nós classificamos as ondas quanto à direção da sua propagação. Nós temos as unidirecionais, que elas se propagam em uma única direção, como por exemplo em uma corda, que ao sacudirmos para cima, ela vai fazer a formação somente de ondas
para cima e numa mesma direção. As ondas bidimensionais, que ocorrem ao longo de um plano, como por exemplo na superfície da água, quando nós jogamos uma pedra, nós observamos que o ponto de equilíbrio onde a pedra caiu, ele vai fazer a formação de vários discos de ondas naquele espelho d'água, e eles vão se dissipar em várias direções naquele plano. As ondas tridimensionais, que é a propagação, que se propagam em todas as direções, como as ondas sonoras na nossa atmosfera e também como a luz. Também classificamos as ondas de acordo com a direção das suas oscilações. As ondas longitudinais é quando as partículas do meio vibram na mesma direção da propagação da onda, como as ondas sonoras, por exemplo. Aí nós vemos o exemplo da mola. Ao comprimirmos uma mola esticada e fixa em um ponto, veremos sucessões de compressões e distorções que se propagam ao longo dessa mola. Ou seja, as partículas, que nesse caso são as espirais, estão oscilando na mesma direção dessa onda. Assim mesmo são as ondas sonoras que são propagadas, que chegam ao nosso aparelho auditivo. Elas também vão sofrer diferentes comprimentos de onda. As ondas transversais, que são aquelas nas quais a vibração ocorre perpendicular à direção da onda. As ondas ao longo de uma corda ou eletromagnética, por exemplo, são ondas transversais. No nosso exemplo aí, ao balançar uma mola para cima e para baixo, produzimos uma onda que se propaga ao longo da mola. Porém, as espirais, elas vibram para cima e para baixo, ou seja, perpendicular à direção da propagação da onda. Elas vão se propagar no mesmo sentido. E aqui, pessoal, termina a nossa videoaula. Até a próxima!